fazer com você? Ao orar por alguém, orar para receber a pessoa tem um resultado que você espera, graças a Deus. Deus tem que dar uma fé dogmática, a fé que leva a receber dogma da Igreja Católica, porque o católico que não aceita o dogma da Igreja Católica, por exemplo, que Maria é virgem, coração do céu, não pode ser católico. Deus quer renovar a sua fé. Deus quer fazer você caminhar de um jeito diferente. Deus quer fazer que a sua oração tenha um impulso a mais. Você não fique mais nisso aí, eu tanto na igreja, mas eu acredito tanto em Deus, mas eu não consigo ver resultado. Todo mundo aqui, quem orou está orando, quem está orando, um dia vai orar para receber o resultado. Muitas vezes não. Nenhum não tem resultado. Outros não vêm e outros não vêm. Tem pessoas que estão dentro dessa igreja agora, que não acreditam que o Padre é pessoa Cristo na confissão. Pessoas dentro da igreja católica que não acreditam na Eucaristia de corpo, sangue e alma de divindade. Essa fé está quebrada, essa fé está morta. Acorda! Será que vai ter que esperar que seja acontecer um milagre nesse ano? Que a Eucaristia tem um bom sangue? Será que você vai querer ver como é? Quer ver dele para depois crer? Não espera isso acontecer. Desculpa, eu estou aqui acusando ninguém, jogando nada na cara de ninguém, primeiro que está olho. E às vezes é difícil falar uma coisa, porque eu sei que essa também para mim. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, falar aquilo que eu quero. Eu sei que fazer a vontade de Deus, a vontade da igreja, aquilo que Deus me pede. E Deus me pede hoje para falar para vocês, para falar para mim, o tipo de oração minha. Essa carismática, todas as pessoas que vêm aqui segunda-feira, deixe ele ser honrado. Não fique dizendo isso para mim. Tem pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. Pessoas aqui que não estão nem entendendo o que está sendo falado. Desculpa, é uma pena. É uma pena. As coisas estão acontecendo e você não está vendo. E dia após dia, você tem que se dar uma. A palavra de Deus já vai dizer antes demora para converter ao Senhor. Adianta um dia para o outro. Demorar a converter ao Senhor é você demorar a que Deus tem renovar a sua fé, ou você decidir a fé que você não tem. Se eu puder fazer aquilo que Deus me pedir a você, eu faria. Que Deus pedia eu pudesse cada um de vocês fé. Mas eu não tenho não. Eu não posso dar, mas ele, Filho da Deus, o Espírito Santo de Deus, ele pode dar a Deus. Você que tem orado numa situação, Deus revela que eu estou orando. Mas eu faço lógico que tem a Deus. Tem claro. Mas não é assim, ele fala de alguma pessoa específica, não fala de nome, mas uma situação específica neste momento. Eu estou orando numa situação específica. Você ora. Porque você sabe que a oração resolve, mas você não ora com fé. Eu vou orar porque eu sei que resolve, mas você não está orando com fé. Eu fiz isso, faço infelizmente muitas vezes na minha vida. Oro por situações porque eu sei que a oração ela vai resolver, mas tudo no meu coração está faltando a fé. E a fé é total ausência de dúvida. Fé resume de fé, total ausência de dúvida. Se você pedir algo, se você no seu coração não duvidar que aquilo vai acontecer, isso vai acontecer. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, é reconhecer que realmente estamos assim, que realmente precisamos renovar a nossa fé nessa noite e milagres vão acontecer. Pessoas vão começar a vir para a igreja, para o grupo de oração, através da sua vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que Atos 1:8 vai dizer que ele enviará o Espírito Santo sobre cada um de nós vamos ser para testemunho. Jerusalém, a Samaria, na Judéia. É a mesma coisa que dizer para hoje, o povo da Igreja Católica, o grupo de oração. Eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês, esta noite, agora, neste momento, e vocês vão ser testemunha. Em Acha, em Malvo, em Boston, no seu trabalho, no seu bichiote, você limpando casa, você que carrega geladeira, você que vai no quê? Você que tem testemunha neste lugar. Você não tem testemunha na sua casa. A saída daqui agora, quando você entrar no seu carro, você vai ter testemunha. Você tem que se dirigir, de conduzir a casa.
do seu jeito de pensar, do seu jeito para racional. E alguém lhe leva pela sua frente, você não vai querer tirar, não vai querer buzinar. O Espírito Santo de Deus, com toda certeza do meu coração, descerá sobre cada um de nós. E nós vamos ter, de fato, testemunha disso. Deus dá o Espírito Santo, mas dá uma condição, uma obrigação. Eu te dei o Espírito Santo, agora você tem a obrigação de testemunhar o que eu fiz na sua vida nessa noite. Nós temos a obrigação de, ao receber o Espírito Santo nessa noite, ao renovar a nossa fé, dar testemunho, contar para todos lá fora o que aconteceu nesse tipo de geração e de hoje. Não só no dia de hoje, mas o que vem acontecendo nesse tipo de geração. Às vezes você não está vendo imediato, mas algo está acontecendo na sua vida. Algo está acontecendo no seu interior. Porque se não tivesse, você não viria aqui. Ninguém vai me lugar que é horrível. Ninguém vai me lugar que é ruim. Nós só voltamos para o lugar que é bom. E grupo de geração é bom. A igreja católica é boa. As pessoas que estão dentro dela, infelizmente, podem não ser ruim. Mas a igreja é boa. A igreja não pega. A igreja é santa. E o Espírito Santo de Deus escuta. Vai repousar na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai renovar a nossa fé. Uma fé viva, renovada, uma fé testada. Mas também uma glória a Deus. Agora, ainda não vou me atender desse. Vamos para tudo. Mas sim, porque nós estamos falando. Tem tudo também nós. Eu já contei essa historinha. No seminário de vida, eu quero fechar com pequena gente de fé. Vou contar um pouco bem rápido. Existia um prédio chamado Ouro. Ele tinha um homem com carro. Tinha uma multidão de gente lá embaixo. O homem virava a multidão e falava assim: você crê que eu posso esticar o carro de água lá para o outro e passar andando daqui para lá, sozinho? O meu editor, creio. Pois bem, depois eu fui lá para o outro e voltou. Depois o homem pegou o carro de mão. Falou assim: você crê que eu consigo começar a te falar? Eu carro de mão, está parado, olho fechado. Sim, eu creio. Pois bem, vou fazer isso. Depois o outro pegou o carrinho de mão, colocou na ponta do cabo de aço, já está no lado do outro. Virou como se não estava lá embaixo. Vocês têm que eu posso começar a te falar com o carrinho de mão, empurrando o carrinho de mão. Todo mundo diz que eu creio. Pois bem, tem gente que agradece a Deus por esse carrinho. Só aqui em cima, sempre deixar. Vocês creem? Só aqui. Ninguém deu filho. Ninguém se atreveu a aceitar isso. As pessoas que acreditavam com toda a alma, com todo o coração, que não podiam fazer aquilo, nenhuma pessoa só existia. E fé é aceitar o caminho de Jesus. Nas alturas, a palavra de Deus falar que quer vir para a igreja, 10 mil vai da direita, e o esquerdo vai pisar em escorpiões, serpentes, consequente poder, você vai fazer na ainda. Vem, sentar no chifre. Se você não tem coragem de sentar nesse caminho, se sua crença acabou, hoje não tem mais trabalho.